Mutumbá para que é de Mutumbá, Calofé para que é de Calofé, Mucuyu para que é de Mucuyu e Saravá para que é de Saravá. Está entrando no ar mais um programa nas Folhas do Angola com essas pessoas que são os índios Xangô. Como eu sempre falo, espero que você esteja aí com saúde, com paz, prosperidade, que afinal de contas é isso que vale a pena a gente ter para poder correr atrás do nosso dia a dia, não é verdade? Bem, gente, continuo agradecendo as pessoas que estão ligando, uns falando para me fazer, outros falando para não fazer a operação bariátrica. Eu continuo pedindo a opinião de vocês, tá? Podem ligar, não tem problema, eu estou adorando, tá legal? Bem, gente, outra coisa também. Eu começo o programa de hoje, que até a oração, eu vou fazer oração dedicada a todas as pessoas, mas principalmente a família dessas pessoas que infelizmente estão sofrendo aí com esse acidente que teve na linha amarela, com a caída daquela passarela, né? Foi um acidente horrível, morreram 5 pessoas, tá entendendo? Eu fiquei vendo a reportagem, eu vi o relato do pai, que viu o filho passar pela passarela todo dia para ir trabalhar, e ele estava na janela e viu o filho caindo junto com a passarela, foi aquele rapaz que caiu dentro do rio, e infelizmente não sobreviveu. É uma dor, né? Porque eu sempre tive aquela dúvida, eu, Joãozinho, sempre tive aquela dúvida, o que doía mais? Se era uma mãe, um pai perder um filho, ou o filho perder a mãe e o pai? Mas hoje eu tenho certeza que a maior dor é um pai e uma mãe perder um filho. E o filho perder uma mãe, a dor é imensa também, né? Mas o pai e a mãe enterrar um filho realmente deve ser uma dor, né? E eu não sei se é também porque eu cresci, a minha mãe escutando a minha mãe falar, haja Deus, Oxalá, eu não quero nunca passar por essa situação. Eu quero que o Senhor me leve primeiro do que eu ter que enterrar um filho. E realmente ela foi primeiro do que nós. E realmente é uma coisa que fica dolorosa. E ao mesmo tempo, você vê uma passarela, uma estrutura daquela, e eu acho que sinceramente foi displicência do motorista. Muita gente falou que ele levantou a caçamba para poder tampar a placa, o outro falou que ele não sabia que a caçamba estava levantada. Uma coisa é fato, quando eu vi o acidente, eu até falei, gente, ele estava falando no celular. Com certeza ele estava falando no celular. Porque não parece não, mas o celular no volante tira a tua atenção. É normal você passar, apesar de ser proibido, mas é normal você passar e ver um monte de gente falando no celular. E é proibido. E ele depois assumiu lá, que ele está internado, ele assumiu que realmente ele estava falando no celular com o amigo dele. Então, uma situação que eu também não consigo entender, porque cadê a fiscalização, né, para poder ver os caminhões? Tanto que na hora que apareceu ele levantando a caçamba e a passarela caindo, do outro lado vinha um caminhão em sentido ao contrário. Então, quer dizer, aquilo ali é uma coisa normal, não é uma coisa que aconteceu naquele dia. É uma coisa que acontece aquilo ali diariamente, de caminhão está passando ali em horário próprio. Mas é aquele lance, você sempre esperando, depois que a casa cai, é que a gente vai ver se o alicerce está bom, né? Mas, de qualquer maneira, a oração de hoje eu vou dedicar a essas famílias que perderam essas pessoas, né? E dedicar até essa senhora também, entendeu? Que ela foi uma... Não vou falar que foi sortuda em uma situação dessa, mas é porque não tinha chegado a hora dela não, gente, porque vocês viram como é que ela ficou com a passarela no colo. Ela realmente ficou com a passarela no colo dela. Você imagina a dor que aquela senhora devia estar sentindo. Imagina a dor, o nervoso, o medo. E infelizmente também as pessoas estão aproveitando, Deus me perdoe, as coisas ruins, que eu não sei falar aquelas palavras, não gosto de falar não, mas as coisas ruins que acontece, que agora é um tal de nego tirar foto, o nego está ali pedindo ajuda, morrendo, o nego está tirando foto, filmando, que é para mostrar, vender. É muito triste isso, né? Realmente é muito triste. Então, a oração de hoje, na hora que eu fizer a oração do Caboclo Pão das Matas, com o povo do Oriente, eu vou dedicar a essas pessoas, tá? Outra coisa também que eu queria comentar com vocês, tá? Mudando de um ponto para o outro. Primeiro, pedir desculpa. Desculpa por quê? Porque no dia 2 de fevereiro, que foi dia de Iemanjá, eu fui botar meu balaio lá na minha praia, lá, entregar meu balaiozinho lá, bonitinho para Iemanjá. Mas eu e o Mesquita, né, nossa equipe de 2, nós
pecamos, né? Pecamos, nós dois pecamos, porque a gente poderia ter ensinado uma comida para Iemanjá, mas a gente naquela empolgação do negócio de carnaval, a gente ensinou foi uma comida para Exu, entendeu? Mas no próximo programa a gente vai fazer a cozinha dos orixás. Mas eu vou... A gente aqui se comunica, que é uma beleza. A gente entra numa sintonia. A gente encaixa direitinho. Mas a gente, no próximo programa da Cozinha dos Orixás, eu vou ensinar a fazer uma comida para Iemanjá, que afinal de contas, mês de fevereiro é dedicado a Iemanjá. Nós vamos, de qualquer maneira, ensinar uma comida para Iemanjá bonita, diferente, que vocês vão gostar. Não vai ser aquele básico do peixe, não. Vocês podem ter certeza. Mudando de um polo para o outro, tá? Já foi o acidente. Graças a Deus, graças aos orixás, graças a todos os orixás, aos impícios, vodus, foi resolvido, e a oração de vocês, a corrente de vocês, graças a Deus foi resolvido o negócio da banda das quebras. A banda das quebras realmente vai sair, vai estar lá, bonitinho, só não vai estar no local que esteja todo ano, tá legal? Vai estar no outro endereço, que no próximo programa eu já vou falar para vocês. Por que que acontece, gente? Eu fui numa reunião com o presidente da Rio Tour, com a presidente da Estrada de Rodagem, da Polícia Federal, do diretor do Parque do Jardim Urbano. A explicação que eles me deram para todos os blocos que está ali no centro, para mim foi viável. Eu não vou dizer para vocês que eles estavam intolerantes, não. Eu concordo. Por que que eles explicaram? Eu vou até tentar, tá, nas férias, fazer uma reportagem, que eles agora estão realmente muito enrolados, eles falam, Joãozinho, não vai dar para me fazer agora, a gente está para lá e para cá. O que acontece? Eles me explicou para todos os presidentes que a partir do início do mês havia lá, a portuária toda ia fechar. Até o mergulhão da Praça 15 vai estar fechado. No carnaval, aquilo tudo vai estar fechado. E aqui ele falou, as únicas vias que tem para entrada e saída do centro da cidade, qual é? A Mendes-Sá e a rua do Riachuelo. Tanto que eles falaram, não vai ter, quem espera carnaval ali na Lapa, como tem todo ano, não vai ter. Atrás da Fundição Progresso vai ter os blocos desfilando direitinho, mas ali naquele miolo da Lapa não vai ter carnaval, por causa justamente do trânsito. Ali mudou tudo, o trânsito todo ali mudou. Então, é que eles explicaram, as únicas vias que tem de entrada e saída do centro da cidade é a rua Riachuelo e a Mendes-Sá. Tanto que a gente até falou, mas não é o bloco que atrapalha é o mercado que tem lá, que na rua do Riachuelo, que eles param fila até dupla para poder entrar no mercado. E saiu tudo, gente, tiraram tudo, vocês não têm ideia. Acabaram com o mercado, porque tiraram tudo. E a explicação que eles deram, os blocos que desfilavam automaticamente todo ano, tanto pela Riachuelo, tanto pela Mendes-Sá, não vai poder ocupar a via. Então, lógico, o local que era a concentração da Banda das Quenas ficou inviável, porque, inclusive, a Banda das Quenas, na contagem deles, tá legal? É o segundo maior bloco do centro da cidade. Só perde o Bola Preta. Eu achei um pouco demais, que eles falaram que fizeram uma pesquisa e falaram que a Banda das Quenas, ano passado, estava com 40 mil pessoas. Eu acho muito. Uns 20, tudo bem, mas 40 não. Então você imagina uma concentração de 20 mil pessoas ou mais. Não tem como não deixar as pessoas não invadirem a Mendes-Sá. Então eles propôs a gente para um outro local, o presidente foi lá resolvendo, para ver se vai, se não vai, mas graças a Deus a banda vai sair. Aqui, olha, ela vai sair, graças a Deus, tá? Então eu agradeço aí o apoio, o carinho de cada um de vocês, né? Bem, gente, indo para o lado do carnaval, também graças a Deus, a barraca da Banda das Quengas está lá também dentro do terreirão, estou esperando vocês lá.
E, por favor, vocês que vão viajar, passear, descansar em algum lugar fora do Rio de Janeiro, primeiro de tudo, tá? Antes de vocês comprarem o biquíni bonitinho, a cueca bonitinha, a barraca, a caixinha de isopor, faça uma revisão no carro. Vê se está tudo em ordem, vê se está tudo certinho, vê se tá, o step, né, tá legal, o macaco tá lá bonitinho, o triângulo tá lá bonitinho. Por quê, gente? Tem estradas que vão para fora do Rio de Janeiro, que é só nós vai e nós vem, que eu tenho a gente falar isso. É nós vai e nós vem, não tem nem acostamento. É um carro para ir, um carro para voltar. E o que você vê de carros enguiçados na estrada, e detalhe, não é só carro antigo não, são carros novos também, muitos carros novos parados na estrada, porque as pessoas pensam, meu carro é novo, não preciso fazer nada, e enfrentar uma estrada que tenha muito engarrafamento, acelera, para, dá muito problema. Eu não tenho carro, mas eu tenho 90% das pessoas que estão em volta de mim, eu sei que tem carro. E são pequenas coisinhas que atrapalham o trânsito. Então vocês que estão aí se preparando para viajar, olha o excesso de carga, porque tem gente que não vai acampar, né? Faz uma mudança, né? É sim, pessoal, que está rindo, mas é verdade. Você olha, o carro chega a andar assim, porque aí, além de botar aquilo tudo, não é verdade? Além de botar aquilo tudo, vai a tia gorda de um lado, vai a mulher grávida do outro, vai o cachorro na janela. É uma visão. Eu tô pensando tanto, mas é verdade. Então até isso vocês têm que ver. O que vocês realmente podem carregar no carro de vocês. Porque, gente, olha, ele leva a cadeira da titia, a cadeira da vovó, a bicicleta do filhinho, menino, carro. Parece aquela coisa assim, se der uma freada, vai virar uma casa. Dá uma freada aqui no desmonta, vira uma casa no meio da rua. É verdade. Então, por favor, meus filhos, vocês vão para descansar. Então é o mínimo de coisa que vocês têm que levar. Porque vocês levam esse monte de coisa, sabe o que acontece? Chega na casa, sai de casa às 5 horas da manhã. Chega no local meio-dia. Até desmontar aquilo tudo é 3 horas da tarde. Aí vai fazer alguma coisa para comer. Um dia já foi embora. Aí, em vez de 5 dias, já passa para 4. Para desmontar, para montar tudo no carro para trazer de novo, é mais um dia, já passa para 3. Então vale a pena vocês enfrentarem 3, 4 horas de engarrafamento para ficar 3 dias. Então leva o mínimo, entendeu? Tá certo, não tem condições de ir para o restaurante, essas coisas todas, tem que lavar lá só farofa, só maionese, frango assado. Leva, mas leva pouca quantidade. Entendeu? Vamos tentar mudar essas coisas aí, porque o que eu vejo nas estradas, eu que não viajo me irrita. Eu que não viajo, que eu fico preso em engarrafamento, me irrita. Imagina quem está doido para chegar lá na sua praia, aí fica aquele engarrafamento quando passa, é o carro sem gasolina. É o carro que o motor esquentou. Aí está com aquela garrafa PET jogando água no motor e aquela água fervendo, coitado. A criança dentro do carro vermelha, já coitada do sol. Então são coisas que as pessoas aqui estão rindo. Mas é verdade. Eu tenho certeza que vocês aí em casa estão rindo, mas é verdade. Se não fez, tem algum parente que fez. Se não fez, tem algum parente que fez. Se vocês concordam comigo, liga e fala, pai Joãozinho, eu concordo com o senhor. Eu não concordo com o senhor, mas eu acho que a maioria vai concordar. Gente, daqui a pouquinho eu volto com mais um quadro do programa Nas Folhas da Angola. Eu tive que botar, desculpa gente, mas eu tive que botar os patrocinadores para entrar, meus colaboradores, porque a gente estava rindo muito. Eu falo certas coisas, mas eu tenho certeza que vocês devem estar rindo aí até agora. Gente, olha, é o que eu falo, eu vejo muita reportagem, eu procuro ver o lado espiritual das coisas, sabe? Porque eu acho que se a gente pudesse viver só dentro de um barracão, fora, né, longe dos problemas, dos perigos, da violência,
Porque barracão é a casa do aconchego, né? Aquela casa que a gente procura deixar lá fora, tudo de ruim. Vamos tratar do santo, vamos limpar uma quartinha, vamos trocar água de quartinha, vamos limpar a galinha, vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar os orixás, que é uma maneira que a gente tem de nos fortalecer, é uma maneira que a gente tem, nós espíritas, nós temos de fortalecer, nós temos é uma maneira que nós temos de nos refazer, para quando botar o pé lá fora, começar tudo de novo, não é verdade? A vida é assim, a vida é eterno girar. Hoje, muita gente que estava lá em cima, hoje está aqui embaixo, hoje está aqui embaixo, hoje está lá em cima, graças a Deus. Então, o que acontece? Eu, Joãozinho, eu procuro sempre, além de falar pelo lado espiritual, né, também falar o dia a dia, que até mesmo para vocês saberem que eu não sou artista, eu não sou estrela, eu sou gente como vocês, eu passo por meus apertos. Muita gente acha que gente acha, até nos próprios espíritas acham que zelador não pode ficar doente, zelador não pode ser assaltado, zelador não pode ter nada. É igual as pessoas, você feita, foi assaltada. Gente, se o Papa foi assaltado, e é representante de Deus, nós que somos representantes de Xará, a gente não vai ser? Então é que eu falo, gente, vamos mudar essas situações com respeito ao Espiritismo. Porque o Espiritismo, tá, os orixás, ele lhe ajuda a você manter o seu dia a dia, lhe ajuda a ter força para você correr atrás. Mas se você ficar ali no pé do orixá falando axé, 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 e não andar, o orixá nenhum vai te ajudar. Porque aí você não tem como andar. Porque quando a gente pede força ao orixá e a gente anda, ele nos ajuda. Porque nós passamos a ser as pernas e os olhos deles para nos encaminhar por aquilo que é de bom para a gente. Se você está ali, pede axé, 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 e também não corre atrás, não levanta de manhã e não corre atrás, como é que eles vão te ajudar? Não é verdade? Como é que eles vão te ajudar, meus filhos? Então vamos tentar mudar essa cabeça de achar que o orixá pode tudo, mas ele também não pode nada se você não ajudar eles. É erradíssimo as pessoas acharem que porque fez um ebó com o pai de santo, ou fez um obi com o orixá, ou arriou a comida para o orixá, que o orixá vai lá e vai resolver do jeito que eles querem. Não é do jeito que o orixá achou melhor para mim, não. Não, eu quero o azul, se me der o azul marinho eu não aceito. Mas será que estava no seu caminho o azul claro? Não era o azul marinho melhor? Porque outro dia eu falei para uma pessoa, orixá, fala assim, ó, esse caminho aqui é melhor para você. Ah não, eu quero ir por aquele caminho. O orixá não vai te impedir de você ir. Mas ele também não vai te acompanhar. Sabe por quê? Se ele fala que aquele ali é o melhor e você vai por ali, se ele for junto com você, ele está sendo conivente ao seu erro. Então ele vai ficar aqui no mesmo lugar, esperando você, porque você vai voltar. Se não é o teu caminho, você vai voltar. Você vai voltar, ele vai te falar de novo. Se você pegar o caminho que ele está vendo para você, aí ele vai juntinho com você. Se você pegar um outro caminho que não seja aquele, vai fazer a mesma coisa. Aí sabe o que acontece? As pessoas acham que o orixá não está ajudando, que o orixá não quer saber, que o orixá não existe, porque aí bate aquela revolta, né? Eu arriei aquela comida para Iemanjá e Iemanjá não me ajudou. Eu arrumei aquela comida para Xangô e Xangô não me ajudou. E por aí vai. E não é assim. Não é assim. Lembra que eu falei lá atrás? Se você pede justiça a Xangô, ele vai fazer justiça. E muitas vezes, você acha que está sendo o injustiçado, mas você que está sendo injusto. Então ele vai bater o martelo dele nessa situação. E é que eu falo, meus filhos, o que vocês têm que botar na cabeça de vocês é refletir e saber quem que é o orixá. Porque muita gente acha que o orixá é só chegar no barracão, botar uma baiana, ou com feio, ou com pó, em ação dançar vento, Iemanjá solta as águas e acabou. É o show. Poxa, o Iemanjá arrasou na dança. Muito bonito, você louvou a Iemanjá. Mas na hora que ela estava dançando, você pediu, minha velha, me ajuda, me lava com as suas águas.
ali com a sua mãozinha, sem ninguém saber. Porque na dança do orixá, ele está conversando com você. As guerras, os atos que os orixás fazem, eles não fazem para mostrar o que ele está guerreando. Ele está guerreando com aquilo que você está precisando vencer. Por isso que o orixá faz ato no meio do barracão. Tem um lado do Omolu que ele rola no chão, aquilo ali, ele está tirando as mazelas de todo mundo que está ali presente e levando para debaixo da terra. Então, na hora daquele ato, você que está dançando, meu velho, tira essas doenças de cima de mim, tira essas mazelas de cima de mim, me ajuda, me cobre com a sua palha. Poucos fazem isso. Poucos. Muitos. O Omolu dançou, mas não estava legal. O Oxum não fez o ato certo. O Oxum botou o primeiro cordão para depois botar o brinco. As pessoas se ligam em detalhes bobos. Bobos. E esquece de sentar ali e pedir louvar. Muita gente está ali sentado, começa a chorar, aí nego corre, toca deixar. É o santo que vai virar. Não. É que a pessoa se transportou para o seu problema, transportou-se para aquele orixá e por emoção de estar ali sentindo o orixá escutando ela, começou a chorar. Porque ela se sentiu amparada naquele orixá dançando. Ela se sentiu protegida. Ela se sentiu acalentada. E começou a chorar, não tem nada a ver com o santo. Quantas e quantas vezes o orixá está dançando, de repente ele para, ele sai e abraça uma pessoa. Sabe por quê? Porque o orixá ali dançando sentiu que aquela pessoa que está ali precisava do abraço dele, mais nada. Porque não parece não, mas um abraço do orixá fala muita coisa. Aí você vê barracões que o orixá faz isso, aí Ezequiel olhando de cara feia, quem é essa pessoa? Né? Não é conhecido, então não pode abraçar. Não é assim não, gente. Não é assim. Então, vamos procurar, é que eu falo, eu não sou dono da razão, mas eu procuro passar para vocês aquilo que os orixás e meus antigos me ensinaram. Então vocês que vão preocupados para saber se o orixá dançou certo ou o orixá dançou errado, não esqueça que é tudo ali um orixá. Faça seus pedidos. Converse com eles. É que ser humano tem mania de achar que para conversar com o santo ou com qualquer orixá, tem que estar presente, tem que estar só ele, o orixá, e o orixá falando com ele. Não. Se fosse assim, o orixá estava mostrando que está virado aqui, nenhuma casa poderia tocar, porque a Xangô estava ali. Não, ele é onipotente, ele é igual a Deus. Está presente em todos os lugares. Eu não estou desabafando não, tá? Eu só estou mostrando para vocês o lado bonito do orixá, o lado bonito do candomblé. O lado bonito, de vez em quando, você ver uma roda de candomblé, todo mundo cantando, todo mundo louvando, os orixás, os inquices, os impulsos, os vodus. Por quê? Porque eu acho, tá? Eu, Joãozinho, acho que muita roda de candomblé está virando não um culto, porque candomblé é um culto aos orixás. Está virando, sabe o quê? Para mim está virando uma exposição, para mim está virando um evento, vamos dizer assim. Temos que ter roupas lindíssimas, caríssimas, temos que ter torsos enormes para mostrar o poder. Porque as pessoas acham que botando roupa cara, torsos na cabeça, fios de pompa, até que não tem nem pescoço. É o poder. Que poder? Não temos poder nenhum, que tem poder orixá. Aquela pessoa que está cheio de fio de pompa no pescoço, um torso, aí do lado tem uma pessoa sentadinha, com o seu rungével, com o seu ian no cantinho, aí o orixá vem e abraça aquela pessoa que está do lado, o artista do lado fica para morrer. Me fantasiei tanto que o orixá não me viu. O orixá não quer ver isso, o orixá quer ver o que está dentro de você. E de repente aquela pessoa está ali no cantinho, vestidinho, bonitinho, ele dá muito mais valor do que essa pessoa que está enfeitada. Lógico, a gente tem que nos arrumar para os orixás, mas eu acho que as pessoas estão exagerando um pouco nesse arrumar para os orixás. Porque no meu tempo, a chita
era o estampado. O murim que hoje a gente faz ebó era roupa de nome. Entendeu? A rechilier, lese, só usava depois de muitos anos de feito. Lese agora é roupa de iaô. Rechilier agora é roupa de iaô, porque agora os ebanos já não usam nem mais lese, nem mais rechilier. Agora eles usam grife, tricô, que eu também acho feio, né? O pessoal parece que tá maluco, bota os tricô abertos, bota tudo, né? Aí bota só para tampar as partes, aí bota um pedacinho de pano, o resto tudo de tricô aberto. Eu acho que a coisa está ficando um pouco exagerada, tá entendendo? Mas daqui a pouquinho eu volto com mais um quadro do programa, nas Folhas da Angola. Gente, hoje o programa, vocês podem estar achando que eu estou negócio de desabafo, não estou não, tá? Eu só quero realmente mostrar a coisa bonita que é do orixá, a coisa bonita que existe nas casas de santo por aí, tá? Infelizmente, uma vez, logo assim que eu comecei o programa, eu trabalhava com uma outra pessoa, tá? E eu falei, há muitos anos atrás, eu falei uma coisa que para mim é verdade. Marmoteiro tem muito pouco. Muito pouco. Mas as pessoas que levam o candomblé a sério, o que eles fazem? Com vergonha disso tudo que está acontecendo, se trancam dentro das suas casas de santo. Aí os marmoteiros tomam conta. Mas se você botar na balança os marmoteiros, né? E as pessoas que levam a casa de santo a sério, vai pesar esse lado. Mas infelizmente, por ter vergonha, ou foi criado dentro do santo, não posso botar minha cara a tapa, porque eu conheço grandes zeladores que estão aí na mídia e conheço grandes zeladores que não estão na mídia não. E são grandes zeladores. Zeladores antigos, né? Que eram netos de escravo, que senhoras que eram netas de escravo, que sabe o fundamento até dizer chega, mas muito mal assina o nome. Mas sabe ali, ó. Mas fala para mim, Pajãozinho, eu não vou, Pajãozinho, eu já estou de idade para ver essas coisas. Eu não vou. Aí os outros mais novos, isso é preconceito, isso é homofobia. Não. É porque leva a sua casa a sério. É porque tem respeito aos orixás. E é isso que eu estou procurando, através da televisão, falar com essas pessoas que levam casa a sério, que têm sua casa com respeito. Vamos mostrar, vamos falar para as pessoas, mostrar para as pessoas que mesmo, lógico, agradar, não agrado, agradar todo mundo, eu tenho certeza que eu não vou agradar, também não faço questão de agradar. Que é com os meus inimigos que eu construo a minha vitória. Eu sempre tive isso comigo. Está entendendo? Mas vamos mostrar o que vocês fazem de bonito dentro da casa de vocês. Não fique com vergonha, não, entendeu? Vamos mostrar. Mostrar para quê? Que é para a gente tentar justamente abafar essa coisa feia que está dentro das casas de santo. Abafar essas coisas que as pessoas estão botando aí sem dó e sem piedade, entendeu? Que é para justamente a gente mostrar que os próprios governos, os próprios donos do país ou do mundo passem a ver o espiritismo com outros olhos. Passem a ver o espiritismo com respeito. Porque quando a Igreja Católica chegou aqui, já existia as pagelanças, já existia a tradição dos índios. Com os escravos, que se identificou muito com os índios, cresceu muito. E hoje é que eu falo, se a gente não acordar com a situação, o que vai acontecer? Nós vamos ver espiritismo jogado no cantinho do museu e uma criança perguntando para o pai: pai, o que é isso? Isso é espiritismo. Já existiu aqui no Brasil. Porque a força das pessoas é uma corrente tão grande para pegar o espiritismo e jogar num canto que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. As pessoas acham, não, que isso? Basta dizer, gente, o Brasil é o lugar que tem mais espíritas. E só pede para a Igreja Católica. As reportagens que fizeram da última vez com respeito à religião, falaram que o espiritismo não tinha nem 1% no Brasil. Isso é um absurdo. No Rio de Janeiro existe mais casa de candomblé do que na Bahia. Isso é comprovado. Então vamos mudar essa situação. Vamos.
É tão gostoso a gente ver um candomblé bonito, bem tocado. É que eu falo, entendeu, gente? Não criticando, metendo malho, se está certo, se está errado na casa dos outros. Eu estou falando em geral. Tá? Eu acho que qualquer zeladora antiga se sente mal em chegar numa casa e ver Ked de roupinha curta, ver pessoas fumando com cifre de ponta no pescoço. É falta de respeito geral, não é falta de respeito só do meu axé, não, é geral. É geral, entendeu? Então, você vê uma roda de candomblé, entendeu? E você não identificar o que é Iaô, o que é zelador, o que é Ked, o que é mais velho, o que é mais novo. E isso não é só na nação de Angola, não. Isso é em qualquer nação. Qualquer nação, uma roda de candomblé, ela mostra o início. Para isso é roda de candomblé. Começa pelo fim e emenda no início. Começa pelo fim, porque começa pelos mais velhos e termina nos mais novos. E aqueles mais novos, um dia vai chegar lá na frente. Então começa pelo fim e termina no início. Qualquer nação, Queto, Jejo, Nagô, Efon, Angola, Ijexá, qualquer nação, uma roda de candomblé, você vê, uma roda bem feita, bem organizada, você vê, até as Aked, você vê quem é feita, quem é mais velha, quem é obisada, quem é suspensa, até isso vocês veem. Então vamos resgatar isso. Vamos procurar resgatar isso. Você vê, olha, para vocês terem uma ideia. Eu encontrei um Ogã, né, que me conheceu pelo Face, queria conversar comigo, foi conversar comigo. A gente conversando, não, depois que ele virou para ele e falou assim, por que se eu chegar no candomblé, não deixar eu levar candomblé, não deixar eu tocar no rolo, eu acabo com o candomblé. Eu dou uma olhada para ele. Só concorda? Eu falei, olha, eu falei para ele, primeiro de conversa, meu velho, na minha casa eu não vou lhe convidar nunca. Por quê? Eu falei, porque na minha casa, o Ogã de fora não leva candomblé e o Ogã de fora não pega no meu rumo. Você disse que acaba com o candomblé de quem faz isso, e vai ser difícil você acabar com o meu candomblé. Então a gente fica numa amizade, eu não vou na sua casa, você não vai na minha. Nunca mais me procurou. Mas eu prefiro ser franco do que ser aquele pessoal que fala na frente amém por trás está falando prego. Então são coisas que eu acho que as pessoas têm que, vocês, Ogãs e Akeds mais antigos da casa, do axé, entendeu? Procuram resgatar isso, que também é muita coisa para o zelador, né? Então procuram resgatar isso, que é para justamente as pessoas verem candomblé e candomblé, umbanda, seja lá o que for, como casa de respeito. Porque eu já escutei de uma pessoa falar, eu vou buscar candomblé só para me pegar. Para me pegar o quê? Para me pegar lá as garotinhas. Eu falei, é mesmo, é. Falei, tá legal. Você vai na minha casa? Eu vou. Só peça a Deus para mim não ver você cantando ninguém na minha casa, que eu pego você pelo pescoço no meio da rua. Amiguíssimo. Mas é duro você escutar isso, né? Porque ninguém vai para a igreja paquerar ninguém. Alguém vai para a igreja paquerar alguém? Não vai. Já pensou? O padre está lá, Pai Nosso, está outro buscando para outra? Aí isso é falta de respeito, não é? Aí isso é falta de respeito. Então, porque dentro do candomblé tem que ter isso? É que eu falo. Sou espírita, candomblecista, umbandista e pretendo morrer assim. Eu não quero ser pecinha de museu, não. Vamos lá, gente. Hoje eu acho que eu estou um pouco... não crítico, né? Mas um pouco assim, ranzinza, né? Mas eu estou chegando aos 50, então já me dá o direito. Bem, gente, vamos lá? Como eu falei para vocês, a oração de hoje é dedicada a essas pessoas dessa tragédia que teve, como outras tragédias que teve um acidente, acho que no interior de São Paulo, que morreram 5 pessoas, um acidente que teve nessa, qual é o nome dessa linha que tem agora? BRT, né? BRT, né? BRT, que eu acho que é outra coisa também que depois eu falo. Então vamos pegar a oração de hoje, já para esses acidentes que está vendo aí, esse ônibus que teve agora também com esse grupo, entendeu? Então são coisas que realmente está assustando, né? A violência está assustando e as pessoas estão perdendo a noção de muita coisa. Mas vamos lá.
Povo do Oriente, vós que tem o poder, através da luz divina, peço que traga a paz e a cura para esses irmãos que encontram-se com alguma enfermidade, transformando e purificando um simples copo de água em um poderoso remédio da cura. Em nome de Pai Oxalá, salve o povo do Oriente, salve o caboclo sultão das matas. Oxalá, que é Pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seus poderes são maior. Oxalá, que é Pai, tem pena de nós, tem dó. A volta do mundo é grande, seus poderes são maior. Cheia, sua gogila no mar, sua gog estava cheia, sua gogila no mar. Nós queremos alcançar as graças de Pai Oxalá. Nós queremos alcançar as graças de Pai Oxalá. Pai Oxalá, junto com o povo do Oriente, toque o coração desses irmãos que estejam precisando, pelo menos uma palavra de carinho ou um apoio de uma calma. Gente, é a vida que se segue, como eu sempre falo, né? Porque, infelizmente, todo dia vai alguém, todo dia nasce alguém, né? É o eterno fim e recomeço da vida, não é verdade? Mas também não é fácil. Como eu estava falando antes da oração, gente, eu não consigo entender muito aquela ideia de pena, sabe? Eu acho que tinha que ter uma cerca, eu não entendo, porque é uma via aberta, as pessoas não respeitam, né? Eles acham que dá aquele jeitinho, o brasileiro dá aquele jeitinho, que é atravessar, porque como ali na central, cercaram tudo, só deixaram sem cerca os lugares justamente para deixar passar. Ou eles pulam, já arrebentaram. Tem lugar lá que você olha que eles arrebentaram a cerca, puxaram o arame, passam por ali por baixo, mais do que andar até ali para atravessar a rua no lugar certo. Então é o que eu falo, o erro também não é só de um lado não, o erro é de todos os lados. Mas eu acharia que deveria ter uma cerca de proteção, só deixando os espaços mesmo para o povo passar, para ver se cria um pouco de consciência também no ser humano, que ali é um lugar que passa um ônibus que não para. É uma via expressa. Não é verdade? Eu não sei se eu estou falando demais, mas é o meu modo de ver, entendeu? Que as pessoas não respeitam e batem, entendeu? Os ônibus que eram para poder ter um certo conforto, né? Virou. Antigamente não tinha aquela lata de sardinha pequena, lata de sardinha grande, né? Esses ônibus viraram lata de sardinha grande, só aumentaram de tamanho porque a lotação continua a mesma. Como eu também falo, no centro da cidade, né, as pessoas estão perdidas sem saber para onde ir, porque a faixa vai de ônibus, daqui a pouco ela faz isso, daqui a pouco ela faz isso. Eu não dirijo, eu só vejo o destaque fazendo isso. Mas quem dirige realmente está ficando preocupado com isso. E eu peço ao Ogum, né, que é dono das estradas, que ajude essas pessoas, que realmente está ficando difícil. Daqui a pouquinho eu volto com mais um quadro do programa, nas Folhas do Angola. Gente, graças a Deus e infelizmente estamos no último quadro do programa nas Folhas do Angola dessa semana. Gente, precisava mandar um beijo também para Dona Olga. Dona Olga, um beijo no seu coração. Adorei as palavras que a senhora falou com respeito ao programa. Foi muito bom, que dá incentivo para eu e minha equipe de 2 continuarmos nessa luta que a gente tem, tá legal? Outra coisa, gente. Segunda-feira, dia 10,
é a coroação da rainha, da madrinha, do padrinho das quendas. Eu, tá, e minha equipe de 2, tá, minha equipe de 3, nós vamos fazer uma filmagem lá até para gravar, para vocês verem como é que a coisa é organizada, entendeu? O Mesquita já está aqui do outro lado rindo. Eu boto ele em cada coisa, sabe? O olhar dele é aquela coisa assim, só o senhor mesmo para me botar no lugar desse. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou rindo porque tem hora que é nítido o olhar dele assim. Não conta comigo. Eu fiz que não vejo. O olhar dele fala muito. E eu fiz que não vejo. Aprendi essa tática. Tá entendendo? Mas vai ser a coração da rainha da banda das quengas e tudo. Eu estarei lá realmente fazendo reportagem. E também quem vai estar lá, tá? É a primeira Miss Brasil negra, tá? Que concorreu a Miss Brasil negra, que é a Vera Couto. Não tem aquela machinha, mulata, bossa nova, caiu no larigari, e só dá ela, na passarela. Inclusive essa machinha foi feita pelo, ai meu Deus do céu, esqueci o nome dele, João Roberto Kelly, né? Não é João Roberto Kelly? Acho que é João Roberto Kelly, que fez justamente para ela, fez a machinha, foi exclusivamente para Vera Couto. E ela também vai estar lá prestigiando esse evento e conta com a presença de vocês também, que vai ser ali na Medissá, esquina com a André Cavalcante, no sobrado que tem lá, tá? A partir das 9 horas da noite. Conto com a presença de vocês, que é numa segunda-feira, porque terça-feira todo mundo tem que trabalhar, né? Bem, gente, outra coisa também, tá? Estamos quase entrando de férias. O programa, quando voltar das férias, se Deus quiser, já vai vir com algumas novidades. E não esqueçam que dia 15, tá? É a festa do Caboclo, lá na minha casa, em Santa Cruz da Serra. E no dia 17 eu estou botando, que eu faço aquela tradição, os antigos sabem disso, né? A tradição que a gente fala, botar isso na rua, carnaval, essa coisa toda. Eu estou fazendo no dia 15, a partir das 8 horas da noite. Eu estou lá no cemitério do Caju. E sai do cemitério do Caju umas 10 horas, mais ou menos 10h30. Eu vou estar numa encruzilhada ali perto da rodoviária, que eu falei que estava em obra, mas eu passei lá. Continua em obra, mas dá para fazer, entendeu? Mas eu vou estar lá, que eu já vou lá há anos. Eu levo o meu primeiro IAO que eu fiz, que passa por bode de encruzilhada, eu levo lá. Entendeu? É o que eu falo, a encruzilhada da Padilha está em obra. Ela está reformando a casa dela, mas dá para a gente usar. Entendeu? Então eu vou estar lá também. Então vocês que queiram levar o agrado para Exu, para a gente passar o carnaval maravilhoso, sem confusão, sem briga, é só vocês estarem lá também, que para mim vai ser um prazer, tá legal? Bem, gente, outra coisa também que eu queria falar com vocês. Gente, olha só, eu queria uma opinião de vocês, não. Eu queria que algumas pessoas que são ligadas ao Corpo de Bombeiro, eu queria ver se eu conseguia marcar uma entrevista justamente com o capitão, qualquer responsável lá, porque nessa reunião que eu tive com a Rio, eu soube, tá, que eu não sabia disso, que para o Corpo de Bombeiro, as bandas de rua, os blocos de ruas, não são considerados eventos populares, da cultura popular, vamos dizer assim. São considerados eventos particulares, onde o Corpo de Bombeiro obriga a ter ambulância, ter médico de plantão, tem que ter extintor de incêndio, o carro de som tem que ser tudo revisado. Como segurança eu até entendo, porque tem carros de som, né, que são enormes, solta fumaça, acontece, as pessoas esquecem até a altura do fio, isso tudo eu entendo, tá? Mas eu queria entender por que as bandas e os blocos de rua, que é um evento popular, é um evento cultural, não são considerados eventos populares, são considerados eventos particulares. Então isso tudo eu queria entender, porque eu falo, eu vejo muita reportagem, eu vejo tudo, eu estudo muito, minha vida é um corre-corre danado. As pessoas que estão em volta de mim ficam, pai Joãozinho, eu só preciso tirar umas férias, pai Joãozinho, eu só preciso tirar umas férias. Porque não é só o corpo, é a cabeça que não para também. E quando aparecem algumas coisas que nós, leigos, não entendemos, eu procuro trazer para o ar, justamente para a gente entender, como aquele caso da SAMU, que não leva moradores de rua, né? E eu não sabia. Hoje eu sei que morador de rua a SAMU não leva, eu não sabia.
Então, quer dizer, para a gente também ficar por dentro das coisas, não é verdade? Até mesmo vocês que fazem suas festas juninas, seus eventos de rua, tá? Que a polícia chega, manda parar essas coisas todas, é que um dos órgãos que você tem que ter licença para fazer é justamente do bombeiro. Como está vindo várias festas populares, até mesmo essas ruas que organizam agora com a Copa do Mundo, fecha a rua, bota telão, faz barraca, acontece, tem que ter licença da polícia, da RINTU, do trânsito em rodagem, do corpo de bombeiro, tem que ter licença disso tudo, porque a polícia pode chegar, se for denunciado, ou a fiscalização passar, pode parar com a festa. E se você não parar com a festa, eles chamam a polícia e o responsável pelo evento é preso. Então essas coisas todas a gente precisa saber, até para a gente não parar, porque como eu falei, agora vai a Copa do Mundo. Então as pessoas vão pegar as pessoas que fecham ou fazem um evento que é bonito. Vem festa junina, não é? Tem esses eventos, vem agora congado, essas coisas todas. Então vamos procurar nos entender com respeito às leis, para a gente não perder e nem falhar com elas. Tá legal, gente? Então vocês que conhecem algum grande, né? Algum grande, eu vou falar besteira. Algum grande dentro do corpo de bombeiro, me ajuda, me liga, fala que eu posso procurar para justamente conversar com respeitar isso. É como eu falei, eu também conversei, tá, eu esqueci o nome dele, mas ele é presidente do trânsito em rodagem ali no centro da cidade, não, ali de todo o Rio de Janeiro. E ele ficou de fazer uma entrevista comigo justamente para mostrar as mudanças que estão havendo nos locais, que até mesmo para facilitar vocês, que vocês vão saber que aquela via está fechada, aquela via está aberta, agora tem que fazer uma curva, não tem que fazer uma curva, porque no centro da cidade tem muita gente perdida, porque não sabe para onde vai deixar de ir. E aí vocês sabem, já falei isso aqui também, né? Aqueles guardas municipais, aqueles guardas de trânsito, né? Aquilo só apita, eles não sabem, eles não entendem, não são preparados, entendeu? E ou então são preparados e não aprendem, porque eles só apita. Ali perto da rodoviária, eu fui ali uma vez, cara, para vocês terem uma ideia, eles estavam ali, o sinal estava fechado, eles mandando passar, eles deram um nó no trânsito, mas um nó no trânsito de uma certa forma, que eu fiquei meia hora da Praça de Santo Cristo para chegar na rodoviária. Eles se perderam, aí um fala para vir, o outro fala para parar. Vocês já passaram por isso, né? Vocês devem ter passado, já devem ter visto. Bem, gente, outra coisa que eu vou falar com vocês. Eu, Joãozinho de Xangô, estou muito feliz, porque muita gente me procurou, falando, pô, pai Joãozinho, através dos seus ensinamentos a gente aprende. Outro dia eu estava até no CADEG, que eu estava comprando flores lá para a minha festa de caboclo lá na Rocinha, e um rapaz me falou, olha, pai Joãozinho, eu sou o pai Joãozinho? Eu falei, sou. Estava até sentado esperando a minha filha, pegando lá o saco lá de mim, e ele veio e falou assim, olha, eu sou de outra nação, eu sou de Queto, mas eu não perco o seu programa, porque o seu programa é muito bom, muito obrigado por seu existir. Isso é muito gostoso você escutar, não é verdade? Os seus ensinamentos é muito bom, eu já passei por uma casa de Angola, mas eu não sou Queto, entendeu? Sou satisfeito na minha nação, satisfeito na minha casa, mas eu gosto muito do seu programa. Gente, isso não tem preço. Que é a certeza que o que a gente faz aqui, eu, Mesquita, a Sulimar, que está sempre nos apoiando, a Sulimar é o nosso equilíbrio, entendeu? O que acontece? Ela é a certeza que a gente está no caminho certo. Não é fácil? É fácil. É doloroso, entendeu? A gente senta, a gente fala, né? Nos respeitamos muito, eu e o Mesquita a gente se respeita muito, entendeu? Ele fala com o olhar, eu também falo com o olhar. Quando eu falo uma coisa que ele não gosta, ele fecha a cara. E quando ele fala uma coisa, também fecha a cara. Mas a gente se respeita muito para poder fazer esse programa aí para vocês. Porque é aquele lance, eu acho que a partir do momento que a gente se propõe a ir para frente de uma televisão, falar sobre uma religião, a gente tem que ter muito respeito pelo ser humano e muito respeito pela religião. Tá? Então eu agradeço a todas as pessoas que realmente me liga lá pro Mesquita, entendeu? Liga pro 2Js. Eu fico muito satisfeito, tá? Dividindo essa felicidade com vocês. Porque se não fosse vocês, o programa não estava aí em agosto fazendo 7 anos no ar. Não é verdade? Não esqueçam também, tá? Que do dia
15, do dia 22 de fevereiro a 22 de março, eu estou de férias no programa e também estou de férias das minhas casas de santo, porque eu vou estar trabalhando em outro lugar. Férias carregando pedra, não tem acreditado? A gente descansa carregando pedra. A gente está tirando férias, mas está carregando pedra, tá entendendo? Mas e também vai parar consulta com caboclo, com bageiro, tanto em Santa Cruz da Serra, tanto na Rocinha, porque eu vou estar trabalhando nesses eventos do carnaval. Então é um mês que a gente para reorganizar o programa e eu também tenho esses outros eventos. Depois do desfile das campeãs, que acho que é dia 8, parece, né? Volta tudo ao normal. Volta tudo ao normal. É o recomeço, tá? Bem, gente, que todos os orixás, tá, estejam aí do lado de vocês, dando força para vocês. Que meu pai Xangô, esteja aí do lado de vocês, sobre a cabeça de vocês, trazendo justiça. Que minha mãe Oxum cubra a casa de vocês, a cada um de vocês com as águas mais puras que existem, trazendo prosperidade. Que minha mãe Iemanjá, com as suas ondas, traga tudo de bom e leve tudo de ruim. Que meu pai Onaonu me cubra com a palha da saúde. Que ele, cobrindo com a palha da saúde, quando ele tirar, vocês estão curados, estão bem, estão prósperos daquilo que dessas mazelas que a gente pega hoje em dia a dia, né? Eu mesmo estava uns dias aí atrás com problemas de ciático, sou ser humano, todo outro qualquer. Não é verdade? Que minha mãe Assã, com seus raios e seus ventos, leve para bem longe nossos inimigos, né? Que a nossa mãe Nanã nos cubra com a sua lama de saúde. Que meu pai Oxalá, nossa, cada cantinho da casa de vocês, cada lugar que vocês passem, que ele brilhe o sol, trazendo muita paz para cada um de vocês. Que cada um que esteja me escutando, abra a porta aí agora e peça para a pomba do Divino Espírito Santo passar dentro da casa de vocês, espalhando harmonia, paz, saúde, prosperidade, que eu tenho certeza que o Cauchá vai fazer isso. E não esqueçam também, tá legal? Quando vocês botarem o pé para fora da casa de vocês, fale assim: Exu, me acompanha, esteja na minha frente, me defendendo de todos os males do mundo. É o que eu desejo para cada um de vocês, para cada um de vocês mesmo. Os meus zeladores que estão aí escutando, meu Calofé, meu Mutumbá, meu Mucuyu, meu Saravá, os mais velhos que estão me escutando, minha bênção, meus ogãs, minhas equeves, minha bênção, meus abiães, minha bênção, meus feitos e não feitos, minha bênção. Só quero que vocês me abençoem, tá? E que eu, Joãozinho de Xangô, também possa abençoar a cada um de vocês, a cada um, porque é que eu falo, é muito gostoso saber que todo sábado, toda segunda, eu estou aí juntinho de vocês, dentro da casa de cada um de vocês, falando alto, rindo, né? Rezando e fazendo parte da família de cada um. Tá legal? Pegaram lá o copinho d'água de vocês? Vamos fazer a nossa oração no final do programa? Então vamos lá. Xangô, meu Pai, Senhor do meu destino, aquele que tem o poder de separar o bem do mal, livrai-me da inveja, do olho grande, das doenças, das injustiças que afloram a cada dia que se inicia nessa terra de meu Deus. Com o seu poder e o seu machado, dai-me forças para levantar-me todos os dias, com saúde, disposição, coragem e fé. E com a certeza que voltarei para casa e ficarei em casa, sob a proteção dos orixás, é que eu não canso de dizer que o Senhor é o dono do meu destino até o fim. E se um dia eu perder a fé no meu Senhor, rolai esta pedreira sobre mim, meu Pai Xangô. Mutumbá para que é de Mutumbá, Calofé para de Calofé, Mucuyu para que é de Mucuyu e Saravá para que é de Saravá. Semana que vem eu estarei de volta, se Deus quiser e quer, com a cozinha dos orixás e com mais um programa nas Folhas da Angola.